Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Henrique Lemos. Eu hoje vou falar com vocês sobre compliance, conflitos de interesse e conflitos de agência. No Pensar Contabilidade e a trilha Compliance e Governança, coordenada pelos professores Luiz Nóbrega e Sérvulo Mendonça, a quem aos dois já agradeço de antemão pela oportunidade de poder falar um pouco sobre esses temas aí com vocês. Então, partindo aí para a minha apresentação, a minha formação é Direito, né? Eu advogo desde 1997. Minha especialização, na verdade, tem duas especializações: Administração Tributária e Processo Civil, né? Direito Processual Civil. Estive conselheiro do CARF, titular da terceira sessão, e também conselheiro, mas daí suplente aqui no Tribunal Administrativo Tributário de Santa Catarina, eu que sou de Florianópolis, né, no TAT. Estou aí diretor regional Regional de Santa Catarina do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, IBDE, e também na presidência de Governança Corporativa e Compliance do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, o IASC. Estou professor aí da BSSP, palestrante, árbitro empresarial, membro da Câmara de Assunto Tributário e Legislativo da Fiesc, também membro da Comissão de Inovação da OAB, e idealizo, organizo e coordeno o Seminário Catarinense de Atualidade Jurídica Contábil no CRC, em Santa Catarina, que este ano, 2020, tenho o prazer aí de, há 9 anos seguidos, estar aí junto com o pessoal do CRC na organização e coordenação desse evento tão interessante para o meio jurídico e contábil. Bem, pessoal, o que eu vou falar hoje, né? Basicamente, eu tinha conversado com o professor Sérvulo, e ele disse: olha, André, gostaria que tu falasse com o pessoal sobre o compliance, os conflitos de interesse, conflitos de agência. Antes de entrar necessariamente no conflito de interesse, conflito de agência, eu prefiro que a gente converse no gênero até chegar nessas espécies aí, né? Então, eu coloquei aqui para vocês um gráfico, né? Uma simbologia aí. Governança corporativa, por exemplo, grosseiramente, né, muito didaticamente, sendo um gênero, e lá dentro desse gênero, o compliance. E dentro do compliance, um subitem, que seria conflito de interesse e conflito de agência. E eu tento localizar onde esses conflitos de interesse e conflitos de agência poderiam estar inseridos, né, no código de conduta das companhias, né, das organizações. Isso a gente vai ver, então, ao longo da palestra. Bem, eu vou começar, então, por esse gênero, a governança corporativa, né, tem a ver com gestão, né, das organizações, e leva, né, tem como mote, como pedra de toque, o conhecimento das boas práticas, das melhores práticas das companhias. E eu coloco aqui 2 exemplos primeiros, né, de práticas que não são tidas como boas. Por exemplo, não misturar despesas da pessoa física, dos sócios, com acionistas, e as despesas da pessoa jurídica, né?
confusão patrimonial, o que pode, inclusive na confusão patrimonial, haver, né, redundar na desconsideração da personalidade jurídica, né, por abuso de personalidade. Está lá no artigo 50, o artigo 50 do Código Civil, que também recebeu uma redação o ano passado, Lei 13.784, salvo engano, que é a Lei de Liberdade Econômica. Então, chamo a atenção para vocês darem uma olhadinha nesse artigo 50. E o segundo exemplo é cartilhas lá do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, bastante difundida, e ele coloca basicamente 4 pilares, né, 4 colunas, 4 princípios, né, transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, né. Não vou adentrar em todos esses princípios, porque o assunto é restrito a conflito de interesse, conflito de agência. Aqui, como eu disse, só para a gente conseguir fazer aí um parâmetro, né, uma contextualização do assunto macro, gênero, para depois a gente cair nas espécies. Bem, e esses princípios, né, ou a prática, né, as boas práticas, né, do mundo corporativo, é claro, otimiza os seus resultados, né, e muitas dessas práticas, dessa gestão das empresas, é feita por meio de rotinas e métodos de trabalho. Os checklists, os POPs, né, procedimento operacional padrão, enfim, são instrumentos que auxiliam realmente a otimizar os resultados, né. As rotinas e os métodos aí, eles são variados, né, mas sempre tendo uma visão de longo prazo, né, visa fundamentalmente a prosperidade, a sustentabilidade, a perenidade dos negócios empresariais, né? Em última análise, o princípio da função social das empresas, né? Retorno de seus investimentos, né? E os órgãos dessa governança corporativa, desse sistema mais lato de gênero, né? Também Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, por exemplo, e outras doutrinas, né, de outros juristas, né, colocam como órgãos da governança os sócios, Assembleia Geral, reunião de cotistas, o Conselho de Administração, a diretoria, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria. Tem um pouco de outras variantes, mas fundamentalmente aí está a coluna vertebral do que se necessita, do que se olha, né, do que se vê e que tem nas corporações. Bem, saindo da governança desse gênero, né, também grosseiramente aqui, por favor, né, não é a melhor técnica, eu estou tentando me comunicar da maneira mais didática possível, né, vindo então para essa espécie que seria o compliance, né. É um capítulo, né, da governança corporativa, o compliance é um capítulo, né, está muito além da administração, porque eu insisto, né, aqui pensar contabilidade, tudo a ver com jurídico contábil também nessa disciplina, né, ou seja, uma atividade multi e interdisciplinar, né, a interseção com a governança corporativa, né. Compliance, então, muito rapidamente também, o que ele quer dizer, né, é estar em conformidade com as leis, com os princípios éticos, com as políticas internas das organizações. Não vou entrar em pormenores, né, conformidade com a lei, não é só a conformidade com a lei que a interpretação da lei nos dá, por exemplo, uma interpretação restritiva, ou uma interpretação, melhor dizendo,
literal, gramatical, não. A conformidade, ela vai mais além, né? Os métodos de interpretação das legislações, os métodos da integração da legislação e também todo o restante, que é uma averiguação, por exemplo, da jurisprudência, né, da doutrina dominante, enfim, isso é um ponto muito interessante na avaliação e também na gestão de riscos que tem a ver com a governança também. Bem, ok. Dando prosseguimento, então, à questão do compliance, programa efetivos, né? Muita gente já deve ter ouvido falar, programas efetivos de compliance e integridade. Compliance, conformidade, integridade me parece até que é algo ainda maior do que estar conforme, é ser íntegro, né? Vai além do estar em conformidade. Compliance tem a ver com o tom da liderança, né? Que a liderança, as atitudes, né? Elas venham do topo, né? Que venham da alta administração, né? Que a alta administração dê realmente esse tom, né? Que lidere pelo exemplo, né? Além disso, um fato muito interessante que a gente constata em programas efetivos, não é compliance no papel, não é um faz de conta, não é para só colocar palavras bonitas nos programas efetivos de compliance. Aqui tem uma questão interessante, né? É claro que um programa efetivo de compliance, ele não livra a companhia de experimentar sanções, né? Mas pode abrandar, né? Pode abrandar em escalas. Isso a gente percebe muito na Lei 12.846, né? E o seu decreto. Um conjunto, né? Seguindo um programa efetivo de compliance, tem multas escalonadas, né? E aí, com base nisso, acaba então tendo essa dosimetria das penas, com base nas infrações. O CAD, por exemplo, às vezes ao invés de aplicar uma multa mais severa, percebendo e vendo que tem um programa efetivo realmente de compliance na companhia, acaba mitigando, diminuindo a imposição dessa multa, né? Tem o exemplo ali dos compliance concorrenciais, julgados pelo próprio CAD. Bem, e entrando agora no código de conduta, né? De novo, né? O gênero governança, uma espécie compliance, e dentro do compliance, os códigos de conduta, né? O código de conduta aqui também não seria um faz de conta, né? O que desse aquela questão de referência comportamental, né? Que fosse um orgulho para todo o grupo que congrega aquela companhia, né? E que seja moldado com especificidades e não genérico, né? O genericão é algo que a doutrina meio que condena, vai cair na vala comum. A gente tem que dar a roupagem, né? O jeito da empresa se comportar perante o mercado e nos seus ambientes aí, né? No seu ambiente de negócio. Bem, o código de conduta se pautua no quê? Em regras e padrões comportamentais que sejam éticos, né? Ética, palavra atemporal, né? A ética tem a ver, né, com integridade, com a cultura, né? E nós, num país aí que tem experimentado tanta corrupção, né, em todos os segmentos praticamente, e castas, né, da nossa sociedade, uma corrupção tida como endêmica, né? Justamente esse código de conduta mira nesse tipo de coisa,
né? Tenta fazer com que venha uma cultura de integridade, né? Evitando, rechaçando, condenando condutas que sejam moralmente questionáveis ou ilegais. Pois bem, aqui eu trago alguns modelos de códigos de conduta. Tem códigos de condutas que são de princípios, de relacionamento, tem uns que são híbridos, outros integrados, né? A gente vai ver alguns exemplos aí. Bem, os de princípios, eu trouxe um exemplo ali da Fundação Parque Tecnológico do Itaipu, tá ali o site. Os de relacionamentos da Estapar, estacionamentos, tá ali também. Um híbrido da CESP, também com o website deles, e o integrado, ou chamado também parte da doutrina como tridimensional, seria o cartão de visitas, né, da organização. E ali, naquele nosso tradicional missão, visão e valores. Ok? Bem, a abrangência desse código de conduta, o espectro dele é muito grande, né? E ele pode e deve abranger o relacionamento entre os funcionários, o relacionamento entre fornecedores, relacionamento entre clientes e associados, né? Um exemplo, né? Pagamento ou recebimento de propinas, colocar uma abrangência. Pagamentos impróprios ou indevidos, aqui dentro da abrangência está, e frisei aqui no slide, conflito de interesses, né? As informações que algumas pessoas têm, informações privilegiadas, como que isso é tratado, né? Recebimento de presentes, é possível? Não é? Como que vai ser tratado também, né? Acesso e postagem em redes sociais, nesse ambiente todo digital que nós estamos, muitos comportamentos contraditórios, moralmente estranhos, né? As discriminações, doações, questão do meio ambiente, assédio moral, sexual, segurança do trabalho, uma infinidade, né? Atividades políticas, uso de drogas, álcool, enfim, né? Nepotismo, privacidade, trabalho infantil, trabalho escravo, uma grande gama de elementos para abranger um código de conduta, né? Bem, e agora, entrando já na questão do conflito de interesse, trago para vocês aí o que é o conflito de interesse. Aqui é que a gente vai entrar bem na matéria em que o Cérvulo me pediu a atenção, né? A chamada de atenção sobre o tema. Conflito de interesse, então, eu trago conceitualmente, né? Assim como eu vou fazer no conflito de agência, um conceito, né? E depois alguns exemplos, né? Trago 8 de um, acho que 6 de outro, mas eu vou ficar em um ou outro aí, comento, e aí então dou por encerrada a aula, né? A palestra. Interesse, então, o conflito de interesse seria o clássico, né? O interesse pessoal no resultado de uma operação da empresa ou uma transação dela. Quando se depara com isso, né, o interesse meu, da pessoa, de um gestor, por exemplo, com o da companhia da qual eu sou diretor. Se o meu interesse prevalece, está acima do da companhia, tem aí um nítido choque, um nítido conflito de interesse, né? Bem, ao consultor, né, ao operador dessa área que trabalha com conflito de interesse, com compliance, com governança corporativa, cabe identificar e monitorar muito, né, vigilantemente as negociações, né?
Ou aquelas hipóteses, né? Ah, participo disso e ganho um extra. Nítido, clássico, surrado exemplo de conflito de interesses, né? Ah, eu dou os dois primeiros, né, exemplos são mais didáticos mesmo. Gerente de banco. Gerente de banco, a gente bem sabe, tem meta de venda. E ele, com essa meta de venda, ele induz ou direciona o cliente para melhores remunerações do banco que ele gerencia, né? Ou seja, às vezes induzindo, né, direcionando o cliente que adira a algum tipo de remuneração onde tenham taxas administrativas mais elevadas, né? Isso aí é um nítido exemplo de conflito de interesse, né? Ah, isso tem regulamentações do sistema financeiro, CVM, Banco Central, e uma série de implicações tentando realmente regular esse mercado, que às vezes é muito ainda distante da grande gama de usuários do sistema, né? E o exemplo 2, exemplo de conflito de interesse, esse também é clássico, né? Sócios versus acionistas, né? Eu coloco ali como um interesse próprio, e aí por isso o conflito de interesse, quando eu dei o conceito lá no início, sempre um interesse pessoal próprio em detrimento do da sociedade. Esse aí também é típico, né? Ah, os executivos são nomeados com a responsabilidade, tem responsabilidades, tem metas, são avaliados constantemente, e ele, o executivo, representa acionista, né? E aí, então, tendo um interesse conflitante na tomada de decisão. Por exemplo, ele representa um acionista, mas vai ter que tomar uma decisão que vai influenciar uma controlada, uma coligada do grupo, da sociedade investidora, né? Ou um membro do conselho de administração que tenha um conflito de interesse das sociedades da controlada, controladora ou coligadas, né? E aí ele, nesse exemplo, tenta proteger o interesse da investidora, num nítido conflito aí pessoal. A doutrina, nesse exemplo que eu estou dando de conflito entre sócios e acionistas, ela sempre orienta que o ideal é que haja contratação desses profissionais, né, desses executivos, né, que eles sejam nomeados e privilegiados, né, o currículo de profissionais que sejam independentes, evitando já de antemão, né, prematuramente um conflito lá na frente, um conflito de interesse lá na frente, tá? Eu dou vários outros exemplos aí, o administrador, né, que tenha que tomar uma decisão sobre alguma relação de trabalho com um membro da sua família, ou que tenha uma certa ligação, né? E esse membro da família, ele pode vir a ser contratado, ou promovido, ou treinado, né? E isso aí é bastante complicado, não tem lei proibindo, mas também a doutrina, ela entende como razoável que, que haja um impedimento até o terceiro grau de parentesco, né? Outro problema, outro exemplo que é constante, né, os laços afetivos versus o profissional, cônjuges, cônjuges e companheiros, né? Então, também um problema, né, com fornecedores, com governo, a gente tem exemplos a todo dia. Agora, na época de pandemia, a gente viu vários exemplos, né?
respiradores, dispensas de licitação para muitas coisas, né? Então, aqui fica um ponto muito importante dessa relação das pessoas com o governo, com as entidades governamentais, né? O exemplo que eu trago aqui, um investimento em um local que gere dividendo eleitoral a algum político amigo de quem está se relacionando com o governo, né? Eu trouxe dois últimos exemplos, CVM, né, dois processos administrativos da CVM, um é um impedimento de voto de um acionista, né, controlador na Assembleia que deliberou sobre a transação com parte relacionada à companhia que ele fazia parte, que ele representava, a Tractebel, né? E o último, e aí revelando o conflito de interesse, né? E um último processo administrativo da CVM, que era da Saraiva S.A. de livros, cuja gerente jurídica de um grupo que tinha ação indenizatória com a Saraiva também acumulava o cargo de membro do Conselho Fiscal da Saraiva. E aí, então, a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, acabou por entender que houve sim, que havia sim um interesse, um conflito de interesse aí nessa relação. Bem, e aí então, chegando na parte final, né, faltando aí três slides, agora, então, sobre o conflito de interesses, né, desculpe, conflito de agência. Conflito de agência vem lá da década de 70, mais ou menos, né, sobre uma teoria da agência, do agente, do principal, né, tem a ver com economia, muito com economia. E, basicamente, para que fique mais didático também para a gente entender, tem a ver com o mercado de capitais, né, com o sistema financeiro nacional, no caso do Brasil, né, mas aqui, o agente, né, só para a gente saber quem são os atores ali, né, o agente, sendo um gestor, né, tem informações privilegiadas e as suas ações, elas podem afetar o bem-estar das partes envolvidas. Às vezes é muito difícil de ser observado pelo chamado principal, né? Então, agente é o gestor e o principal seria o proprietário, acionista, né? A orientação, claro, que se tenha um código, que se tenha um contrato, algo do gênero, para conseguir alinhar o interesse desses dois personagens, né? Dessas duas partes, né? Tanto o gestor, o agente, quanto o acionista, o principal, né? Então, que isso, na verdade, esse elemento, esse alinhamento de interesses entre gestores e acionistas é um carro-chefe, é um princípio da governança corporativa. Como eu disse, ele afeta o conflito de agência ao mercado de capitais, né? E causa quando tem, né, quando ele está instalado o conflito de agência, é a divergência, no exemplo clássico, ali de acionista e gestor, né, e sempre isso está mirando, né, esse conflito de agência, quando tem esses dois atores aí, acionista, né, e gestor é o agente, acionista é o principal, e ambos nisso, eles sempre se reportam, quando eles entram nesse mercado, eles visam, né, o retorno, o prazo e a proteção, né? E avaliando essa tríade aí, retorno, prazo e proteção, eles projetam, né, algo a mais. Tá, qual vai ser minha rentabilidade?
E a minha rentabilidade? Qual vai ser a liquidez e o meu risco? Qual é a graduação do meu risco, né? Então, vejam, são 6 elementos, praticamente, que têm a ver com a divergência entre os dois personagens. Então, um contrato para proteger e alinhar esses interesses de fundamental importância. E aqui entra, né, também a figura jurídico-contábil do contador, do advogado, tentando fazer esse alinhamento dos interesses. Por que não? Né? Por que não esses dois profissionais auxiliarem, né, já que dominam tanto os elementos importantes do mundo corporativo, por que não tentar o alinhamento dos interesses, né? Lembrando, contador, advogado, podem e devem fazer parte, né, de conselhos de administração, de conselhos fiscais, né? E aí, consequentemente, podem sim e devem alinhar esses interesses, principalmente se for do conselho de administração, claro, né? Bom, o controle desses conflitos, né? Aqui eu já até antecipei, dei um spoiler, né? A importância, né, de ter nas organizações os conselhos de administração, justamente para alinhar essas divergências, essa relação entre o gestor versus capital, versus o capital majoritário versus o minoritário. Aqui dá muita discussão, né? Então, exemplos para isso são os códigos de melhores práticas, né? Tanto de CVM, do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ou até mesmo da comunidade internacional aí da OCDE, né? E a CVM também, eu trouxe aqui um elemento a mais, só para que a gente saiba, quando ela vê essa relação conflituosa, né, entre gestor, capital majoritário, capital minoritário, ela sempre orienta que algo para resolver, né, a resolução desse conflito, seja feito nas vias da arbitragem. Então, aqui mais também um elemento onde tanto contadores quanto advogados podem e devem também compor as câmaras arbitrais. Eu, por exemplo, arbitro no direito empresarial, no todo, né? Então, a arbitragem aqui também, nos conflitos de agência, podem ser um grande mecanismo para a gente evitar de levar essa discussão para o judiciário. Lembrando, a arbitragem, ela tem que ser resolvida em 6 meses ou prorrogável por igual período. Então, no mais das vezes, em 1 ano, um caso desse está resolvido. E às vezes no judiciário, 5, 6, 10, 15 anos, né? Se tiver recurso até os tribunais superiores, pode demorar mais de uma década, né? Então, a arbitragem pode e é um bom subsídio para tentar resolver esse tipo de problema, né? Uma câmara de arbitragem, uma corte de arbitragem que tenha bons árbitros, pessoal militante nas áreas, bem qualificado, bem treinado, pode ser uma grande solução também para um problema, né? Mais uma oportunidade para as duas profissões. Bem, eu trago aqui 4 exemplos, né? Para daí então a gente praticamente o último slide da nossa conversa, da nossa palestra. 4 exemplos, então. Começar ali pelo segundo, né? Acionistas controladores e minoritários. Conflito de agência com certa frequência, infelizmente. As cooperativas de crédito, ainda engatinhando, de certa maneira, não está tão evoluída, talvez, quanto outros segmentos da economia, mas ela, por ser de crédito, ela também tem uma equiparação e ela está submetida ao sistema financeiro nacional, né? Em 2003, o Conselho Monetário Nacional baixou uma resolução tentando regulamentar e regular
né, cooperativa de crédito, para essa parte, né, que envolva conflitos também. Então, aqui ela tem um caráter interessante, né, de acesso aos serviços financeiros para pequenos microempresários, pequenos agricultores, pessoas que têm dificuldades, né, financeiras, que às vezes até é uma camada mais pobre da população, também em cooperativas de crédito. Mas o que que tem, assim, latente de problemas, de conflitos, muitas vezes, que podem gerar problemas, né, no futuro? Proprietários dessa cooperativa, que são associados e também são clientes, né? Os proprietários associados são seus clientes, né? E os clientes ali podem ser ou clientes poupadores ou clientes tomadores de empréstimos, né? E um ponto muito interessante também é que, às vezes, a eleição da direção tem direito a um voto para cada associado da cooperativa de crédito, mas sem levar em conta a, a quantia que esse associado investiu, né? Então, o direito de voto é o mesmo, né? Aí, às vezes, um problema também que gera conflito. Eu trouxe aqui outros, os dois últimos, né? O presidente de um conselho, eu trouxe aqui conselho de administração, mais 5 conselheiros, mais um diretor da Ferbasa, Companhia de Ferros Ligas da Bahia, que é uma SA de capital aberto, com presença de ações na Bovespa. Todos eles, o presidente do conselho, os 5 conselheiros e mais o diretor da Ferbasa, renunciaram à época a seus cargos. Isso aí foi em 2008, saiu no Valor Econômico, né? Renunciaram aos seus cargos devido a disputas com o acionista controlador, ou seja, todo o pessoal aí da presidência do conselho de administração, mais conselheiros de administração, mais diretor de uma das empresas, tiveram disputas aí com o acionista controlador, e esse acionista controlador, né, suspendeu, por ato dele, uma auditoria interna determinada por esses conselheiros e que promovia, né, eles queriam barrar, né, a promoção de reuniões paralelas com diretores sem informar o conselho, né? E aí então todo o conselho pediu a renúncia de si próprio, né? Um último caso do Banco Pan-Americano foi até largamente divulgado, né, na época, que tinha interesses entre acionistas e gestores. De novo, né, é o típico, né? Mas aqui, uma questão ligada a pagamento de bônus para os executivos do banco, né? O que aconteceu? Eles previam, né, e muitos dos bancos prevêem pagamentos, né, de bônus aos executivos. Atingiram a meta, ganham bônus, né? Só que o que houve aqui nesse caso do Pan-Americano? Não se baixou os ativos da empresa, né? E isso aí, o fato de não ter baixado os ativos do banco alterou o resultado dele, né? Gerando mais bônus, né, para os executivos. E aí, com base nisso, também um nítido conflito de agência, né? Pessoal, eu indico a vocês aqui, eu trouxe cinco referências bibliográficas ao longo aí de algum tempo, desde 2013 até 2019. Espero
que tenha elucidado e trazido um pouco de contribuição para o conhecimento de vocês e na esperança que a gente se encontre num próximo evento. Um grande abraço para vocês e sigamos em frente. Até a próxima.